Olá, irmãos. Eu me chamo Poliana Andrade, sou discípula da Comunidade Católica Shalom. Estou aqui hoje para partilhar com vocês a terceira e a quarta aula do FB5, que é sobre Nossa Senhora. E a terceira aula nós vamos dar início falando sobre a Anunciação. A importância de nós conhecermos a Anunciação é para termos uma correta devoção à Nossa Senhora e desde já compreendermos que ela aderiu ao plano de Deus não porque Deus lhe tirou a liberdade de decisão ou que ela fosse repleta de uma ciência infusa, né? Que quer dizer o conhecimento de todo esse mistério divino. Não. Nossa Senhora, ela aderiu ao plano de Deus. Ela deu o seu Filho a Deus através de um ato de fé. E é sobre esse ato de fé que nós vamos falar nesta primeira aula, principalmente. Porque o ato de fé de Nossa Senhora foi a abertura para a manifestação do plano de Deus, né? Esse plano de redenção, o plano salvífico de Deus para todos os homens. E aí nós podemos começar vendo o que de fato é fé. Tanto falamos, tanto descrevemos sobre fé, mas será que nós sabemos de fato o que é fé? Fé, de acordo com o dicionário, é confiança, credibilidade, é crença em algo ou em alguém. Mas nós podemos concretizar fé lá em Hebreus 11, onde diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem, mas que se crê. E nós conseguimos contemplar isso em Nossa Senhora neste momento da Anunciação, onde ela, de forma livre e plena, aderiu ao plano de Deus, mesmo ainda sem conhecer a grandiosidade desse plano, né? Deve-se desde já ressaltar que no momento da Anunciação, Nossa Senhora não conhecia o mistério trinitário. Então, de fato, Nossa Senhora, ela deu o seu sim a Deus como um ato de confiança. Deus, ele nos elege para uma missão e não espera de nós uma cooperação casual, mas para a realização dessa missão, ele espera de nós o nosso consentimento. O que quer dizer? Que Deus ele nos elege, mas para que essa missão seja de fato executada, é necessário o nosso consentimento. Deus nunca foi um Deus invasivo e jamais seria assim com Nossa Senhora. Deus nos elege para uma missão, mas aguarda de nós o consentimento para que Ele possa realizar tudo aquilo que foi predestinado, tudo aquilo que desde toda a eternidade foi planejado, sonhado. E assim nós vemos que na Anunciação, Maria ela ofereceu a Deus voluntariamente o dom da sua submissão. Maria, que por graça de Deus se entregou inteiramente a Ele em uma dinâmica de salvação. Então a Anunciação, ela pode-se dizer que foi um pedido de consentimento à Virgem Maria. Esse pedido de consentimento torna Maria uma representante de toda a humanidade perante o plano de salvação de Deus, né? Que aguarda o consentimento do homem. E nessa dinâmica da Anunciação se revela também o amor trinitário, do Deus que se dá inteiramente ao homem e o homem, dentro do dom da liberdade, da dinâmica do consentimento, se dá inteiramente a Deus, como Maria faz na Anunciação. Nós podemos ver no Antigo Testamento, creio que vocês conheçam, né? Todas as histórias de eleição no Antigo Testamento. Eleições essa em que Deus ele é o autor da promessa, o autor da eleição. Mas ele escolhe mediadores, né? Nós sabemos que o grande mediador e único é Cristo, mas no Antigo Testamento nós temos diversos mediadores que foram eleitos por Deus. Não para privilégios, mas para ser um canal de graça e salvação de um povo específico. Deus, quando Ele nos faz uma promessa, que Ele nos elege e nos insere em uma missão, é sempre em vista de um povo. Nunca é para termos um privilégio ou algo assim.
assim em vista da salvação de um povo que aguarda, que clama e suplica a Deus. Como era o povo, né, que suplicava e esperava essa manifestação de Deus, que se dá início na pessoa de Nossa Senhora. Então, no Antigo Testamento, nós podemos ver que ele chamou vários, né? Isaac, Gideão, Abraão, Jacó, Jeremias, né? Moisés, tantos outros. Chamou para que realizasse uma missão em vista de um povo. E é muito interessante perceber que Deus, ele sempre escolhe homens simples para missões grandiosas, né? De fato, isso é muito concreto na Virgem Maria, ela que de fato foi simples, mas recebeu um chamado de Deus muito especial e livremente ela se deu ao Senhor. Então vamos pegar agora a nossa Bíblia, lá em Lucas 1, 26 ao 38. Eu vou mandar em anexo, junto com esse link, o material para eles aprofundarem esse conhecimento e para melhor meditarem, rezarem, né? E eu convido você agora a parar esse vídeo, né? Dar uma pausa no vídeo e ler e meditar nessa primeira palavra que nós vamos falar agora, que é a de Lucas 1, do 26 ao 38. Que nós vamos observar toda a narrativa da Anunciação. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no artigo 490, diz que para Maria ser a mãe do Salvador, ela foi adornada por Deus com dons dignos de tal grande missão. Quer dizer que Maria, no momento da Anunciação, ela recebe essa anunciação, ela recebe essa anunciação do consentimento, e Deus espera dela esse consentimento para a realização dessa missão. Mas também nesse momento, Deus acumula de graças especiais para que ela conseguisse, de fato, realizar essa promessa. E aí nós vemos lá na saudação inicial, né? Você, certeza que já leu essa palavra. E nós vemos na saudação que existe um mistério de alegria nessa anunciação. E esse convite à alegria é pela acolhida divina de Nossa Senhora. Maria acolhe os planos de Deus com muita alegria. E essa alegria podemos ter diversos significados e interpretações, mas uma delas é que a alegria de Maria vem do autoconhecimento da sua pequenez, da sua humildade, em que ela sabe que por si própria jamais seria capaz de realizar grande feito, tamanho feito, né, para toda a humanidade. Então é uma alegria diferente, que não é passageira, que não é superficial, é uma alegria que abre a dimensão de todos os tempos, né? A alegria messiânica, a alegria da promessa. Maria era uma israelita que conhecia a palavra de Deus, ela tinha conhecimento da promessa davídica, ela tinha conhecimento de toda a dinâmica. E aí nós podemos ver que já nesse início da salvação, nós podemos fazer alusão a Nossa Senhora, também como a nova Eva, porque ela vem livremente se submeter a Deus, coisa que Eva não foi capaz, né? Eva não soube utilizar do dom da liberdade para viver a dinâmica do amor esponsal com Deus. Ela não se deu inteiramente a Deus. E Maria vem, no momento da anunciação, ser esta nova Eva, aquela que foi obediente à promessa de Deus e que se deu nessa dinâmica de amor esponsal inteiramente. Mas também João Paulo II, na encíclica Redemptoris Mater, vocês podem ler depois, ele vai fazendo alusão a Nossa Senhora como a filha de Sião. A filha de Sião representa aquele povo, né, que é o resto de Israel, um povo humilde e humilhado, que esperava dentro do amor de Deus e esperava a promessa de Deus. E essa promessa divina dos filhos de Sião, nós podemos ver lá no Salmo 87, em que diz que Sião se transformará na mãe de todos os povos, né, de todas as nações. E Nossa Senhora concretiza essa profecia, porque ela se torna para nós uma mãe, né, uma mulher que cuida, que zela de cada um de nós. E aí nós vemos logo em seguida
a expressão cheia de graça, que substitui o nome de Maria. Engraçado que o anjo, Assim, que o anjo, ele não chama Maria pelo nome, mas ele chama por como Deus a vê. Deus vê Maria como aquela cheia de graça. Ela deve ter falado no vídeo anterior, né? Que é o significado de que é caritomene em grego, que quer dizer aquela que foi e permanece cheia da graça. E esse anúncio de cheia de graça, ele também indica o tempo e a missão. A missão de Nossa Senhora, né? Que é ser a cheia de graça dentro desta dinâmica salvífica, para assim ela poder realizar. Então, muitos dizem que esse anúncio da salvação, esse cheia de graça, que também é o derramamento da graça de Deus sobre Maria, é também o germe da sua missão. E aí, logo em seguida, nós vemos a expressão: o Senhor é contigo, né? O Senhor está contigo. E aqui nós trazemos a certeza de que o autor é o próprio, é o Senhor, aquele que faz o chamado e aquele que dá graça para que o chamado seja cumprido. E logo em seguida, após essa expressão, o Senhor é contigo, nós vemos a revelação do mistério da encarnação em si. E aí nós vemos lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 484, dizendo que a Anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos. E aí o que isso quer dizer, plenitude, né? Plenitude, que utilizamos muito, mas, né? Plenitude quer dizer um estado de que é inteiro, de que é completo, na sua totalidade, na sua integridade. Então, Nossa Senhora, ela inaugura a plenitude dos tempos. Esse tempo que não terá fim, né? E onde será cumprido todas as promessas de Deus. Então, Maria, ela não é somente a mãe física de Jesus, mas ela é a herdeira da promessa davídica, né? Daquela promessa em que o povo esperava essa manifestação de Deus. O povo já aguardava pela vinda do Messias, o Filho de Deus, o Redentor, a qual será, né, dado o nome de Jesus. Então, a maternidade, ela não se separa do plano salvífico. Pelo contrário, a maternidade de Nossa Senhora, ela dá início a todo o plano salvífico de Deus para conosco. E, sem dúvida, Maria, no momento da anunciação, ela não tinha o conhecimento da dinâmica trinitária, como eu havia falado anteriormente. Maria também não conhecia toda a dinâmica de salvação, não foi um mistério revelado de uma única vez. De fato, o anjo revela a ela quem é Jesus e essa graça de Jesus, né? Que ele será grande, irá reinar sobre o trono de Davi, irá reinar na casa de Jacó, mas ela não tinha esse conhecimento pleno. Mas Maria, ela bastava saber que ela seria a mãe do Messias. Ela não queria outras explicações, essa bastava no seu coração, porque ela confiava em Deus e ela aguardava em Deus, ela esperava em Deus o cumprimento dessa promessa. Então Maria, ela não sabia de tudo, mas ela tudo aceitou, porque a fé e a caridade, meus irmãos, não precisam saber de tudo para ser vivida. A fé e a caridade, elas são essenciais para o cumprimento de uma promessa de Deus na nossa vida, assim como foi na vida de Maria, aquela que tudo acreditou. E logo em seguida nós vemos o diálogo entre Maria e o anjo. Então, no Antigo Testamento, nós vemos vários milagres, né? De mulheres ainda na velhice, dando a Deus por diversas formas dentro do povo. Mas a maternidade e a virgindade consagrada de Nossa Senhora, são duas vocações distintas que Deus permitiu que habitassem em uma única mulher e em uma única plenitude. Nós iremos ver posteriormente esses dogmas, né? Mas desde o que aconteceu em Nossa Senhora. E Deus permitiu que em Nossa Senhora fosse concretizado a maternidade e a virgindade. O ponto que nós vemos é o consentimento ora esse
convite à salvação. Muitas vezes nós vemos algumas traduções de Bíblias em que diz que Nossa Senhora era escrava, mas de fato essa palavra não é muito adequada, e até mesmo não é adequada com o termo bíblico hebraico, que significa serva, que vem do Ebed, do Doler, né? Acho que a Elaine explicou anteriormente. E aí, qual que é a definição de servo? Servo, meus irmãos, é aquele que está sobre o olhar de um senhor, mas que livremente permite que o Senhor tenha conhecimento da sua vida. Servo é aquele que se dispõe, que está disponível a servir ao Senhor com tudo que tem, sem nada esconder. O escravo tem o direito de escolha. O escravo ele é submetido. Ele não tem a graça da liberdade de escolha. O servo não. Ele tem a escolha de servir ao Senhor e também de deixar isso, né, o mais íntimo da sua vida. E foi isso que Maria foi. Ela foi uma serva que se dispôs e deixou que o Senhor conhecesse todo o seu interior e governasse todo o seu interior de forma livre e espontânea, não como escrava submissa. Então a resposta de Maria não é de à força a um senhor, né, por contra vontade, mas de uma jovem israelita cheia de fé, que aceita com plena liberdade colaborar no desígnio da salvação do seu próprio povo e o povo de toda a humanidade, né, de todos os povos. Ela não tinha essa dimensão, essa grandiosidade do seu sim, mas eu tenho certeza que no coração de Maria ela acolheu essa verdade, ela acolheu a salvação do seu povo. E logo em seguida nós vemos de fato Maria que um anjo, né? E pergunta como isso se dará. Em algumas traduções nós vemos que Maria fica perturbada, que ela fica se questionando, mas deve conhecendo um pouco da Virgem Maria, mas ela pensou em não acolher o plano de Deus. Primeiro porque ela sabia que não seria por forças próprias, e segundo, meus irmãos, porque a graça de Deus já estava sobre ela naquele momento. Creio que esse diálogo em que ela pergunta ao anjo como se dará, creio que esse diálogo em que ela pergunta ao anjo como se dará, é no sentido de uma série de nós que vamos. Na concepção de Jesus, Deus quer a livre aceitação de Maria, para ver-se que cada homem fará sua salvação por um ato de aceitação livre e pessoal. Deus, Ele quer nos salvar constantemente, mas Ele aguarda a nossa aceitação para vivermos essa promessa de salvação pessoal. Então, meus irmãos, a graça de Deus vem ao homem como um dom, não como uma imposição, e ela se realiza plenamente na sua livre colaboração. E assim Deus aguarda de nós a nossa livre colaboração para concretizarmos o plano de salvação pessoal de Deus em cada um de nós, nas nossas vidas, né? Na nossa família. Então, o fiat de Maria com uma expressão de não de uma declaração de submissão impositiva. Maria é aquela alma ansiosa que tudo espera no Senhor e por isso proclama-se sua serva. E aí nós podemos falar Jesus, mas se não fosse a fé de Maria, de preciosidade, e deve ser para nós um grande motivo de imitação, né? Após esse curso, nós iremos sair daqui com vontade de imitar Nossa Senhora, de conhecê-la para bem vivermos, né, a nossa vida em busca da santidade. E Santo Agostinho vem dizendo que Maria concebeu primeiramente no seu coração e depois em seu ventre. Porque, de fato, quando Deus nos faz uma promessa de salvação para nós e para o povo, nós primeiro temos que acolher em nosso coração para posteriormente vivermos esta ação. Então, Maria, ela é a primeira a participar ciente e livremente da salvação messiânica que será cumprida por Cristo.
E seu consentimento, ele é decisivo dentro do plano de salvação de Deus para conosco. Vamos dar início à quarta aula, que é sobre a visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel. Você pegar a sua Bíblia lá em Lucas 1, do 39, você fazer novamente, ler por 3 vezes essa passagem, para que fique melhor a sua compreensão e para que o próprio Espírito suscite, né, o que for necessário. Então, nós vimos logo no início que após a anunciação, Nossa Senhora se coloca apressadamente em vista de visitar Isabel. E essa palavra, né, do hebraico significa de fato apressadamente. É físico, né, é concreto, é cronológico. Nossa Senhora, de fato, ela se colocou com muita diligência para servir Isabel. Não somente para suprir uma necessidade da sua prima, e nem mesmo para duvidar do plano de Deus, que foi da promessa de Deus, né, que foi anunciada, desse milagre de Deus. Mas ela foi com uma grande disponibilidade de espírito. E consequência, né, da visitação de Deus, Deus a visitou na anunciação, e como consequência ela se torna uma portadora do Espírito Santo. Ela que foi a cheia de graça também vai para Isabel anunciar essa graça do Espírito e de esperança, né, que transborda em sua alma. Então Maria, ela tornou-se para Isabel a salvação que chega à humanidade. Maria, quando vai de encontro a Isabel, para nós, a salvação chega até o homem. Nossa Senhora, que pôs Cristo em seu ventre, ainda no ventre, para realizar os primeiros feitos, né? A ação do Espírito, que em João Batista, né? O primeiro vínculo de João Batista com Jesus, ainda no ventre de suas mães. Então, Nossa Senhora é essa portadora da graça de Deus. Desde aquela anunciação do cheia, né? Cheia de graça. E Maria, então, contempla o sinal de Deus. A sua vida leva em seu seio, né? Ela leva a alegria, ela é portadora da alegria escatológica, alegria de paz. Maria evangeliza com a sua presença, mas também ela é evangelizada por Isabel. Quando Isabel anuncia quão grande ela é dentro dessa dinâmica de salvação. Então, o encontro de Maria com Isabel fez com que Isabel ficasse cheia do Espírito Santo e profetizasse. Foi a presença de Nossa Senhora carregando Jesus em seu ventre que fez com que Isabel ficasse repleta do Espírito e se tornasse ali uma grande profetisa, anunciando para Maria, né, quão grande ela era no plano de salvação. E Maria permanece naquela casa como uma presença da proximidade de Deus para com os homens. Então Maria, ela se transforma em uma mensageira do Evangelho, o Evangelho vivo, porque ela carregava o próprio Cristo, mas também no seu silêncio e na graça que foi dada por Deus a ela. E logo em seguida nós vemos lá em Lucas 1, 46 e 56. Nós vemos esse grande hino de louvor, que é o Magnífica. Nunca vi nada tão belo em toda a minha vida. Maria, ela glorifica ao Senhor porque ela tem consciência de que é Ele quem age, que é Ele que dá a graça. No Magnífica, Nossa Senhora reconhece a sua pequenez e reconhece que tudo é plano de Deus. Nem o simples fato é feito pelas suas forças, mas pela condução livre e constante do nosso Senhor. Então Deus, Ele, na parte que diz, né, do Magnífica, porque olhou para sua pobre serva. O similar dessa frase está lá no Cântico de Ana, que nós vemos em 1 Samuel 1,11, onde diz, né, o Senhor dos Exércitos, se vós dignardes olhar para a aflição de vossa serva, e vos lembrardes de mim. Nós vimos que o olhar de Deus não é indiferente às nossas necessidades. E o olhar de Deus não foi indiferente à necessidade de Nossa Senhora. Ele acumulou de graças específicas para essa missão. Assim como Ele também nos dá. Nós podemos concluir essas 2 aulas ressaltando na anunciação e na visitação
3 palavras que sintetizam o comportamento de Maria. Esse comportamento que a partir de hoje, creio eu, que será imitado por cada um de nós. São os 3 comportamentos: a escuta, a decisão e a ação. Maria, no momento da anunciação, ela escuta atentamente o que Deus fala a ela. Ela permanece em silêncio e fala somente o necessário a fim de colaborar com a manifestação de Deus. Mas ela escuta atentamente o Senhor que a acumula de graças, o Senhor que a capacita. Ela escuta na anunciação o milagre que acontece na vida de Isabel. E quando ela escuta essa manifestação de Deus em Isabel, ela vê a necessidade dos homens e se coloca à disposição. Mas antes de se colocar à disposição, Nossa Senhora foi atenta à graça de Deus manifestada em Isabel e anunciada a ela. Então, por isso, a escuta atenta de Deus, que anunciou que a sua prima estaria grávida na velhice. E Maria, com esse coração de mãe, logo em seguida, o segundo ponto, que é a decisão. Nossa Senhora, ela se decidiu em ser serva. Livremente ela se decidiu, ela se colocou em disposição. O que Eva não foi capaz de se decidir, porque Eva não foi capaz de se decidir por Deus na tentação. Maria foi capaz de se decidir por Deus, pela promessa de Deus e pela salvação de todos os homens. Então a decisão, e na decisão Nossa Senhora saiu apressadamente. Aquele que se decide em viver o amor, em abraçar a dinâmica do amor, ele sempre tem pressa em realizar os planos de Deus. E a terceira palavra que sintetiza o comportamento é a ação. Maria se coloca em partida, ela se coloca em serviço. A palavra de Deus nos diz que ela permaneceu 3 meses, né? Eu creio que seja isso mesmo, não me recordo. 3 meses, ela permaneceu um tempo com Nossa Senhora. Ela permaneceu um tempo com Isabel na sua casa, servindo. Ela, grávida de Messias, se colocou à disposição. Meus irmãos, eu queria nos motivar a todos nós, primeiramente a mim que estou escutando, para vivermos essas 3 grandes graças: da escuta, da decisão e da ação. Possamos meio grandes palavras de Deus nas passagens bíblicas e extrair delas essa decisão em viver de fato uma escuta verdadeira de Deus, uma escuta atenta das promessas de Deus, uma decisão darmos também o nosso fiat ao Senhor e em seguida nos colocarmos em partida, em disposição. Muitas vezes essa partida por um deserto e uma região montanhosa como Nossa Senhora. Mas essa partida talvez seja buscar a nossa de oração pessoal, buscar o nosso serviço no ministério, em auxiliar as coisas dentro de casa, em nos reconciliarmos com a nossa família. Mas antes de toda ação, é preciso uma eficiente escuta. Então é isso. Queria no final desse vídeo rezar com cada um de vocês essa Ave Maria, consagrando a ela que está do lado de Deus. Toda esta formação será enviada por link, informações complementares, e Deus os abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus os abençoe. Shalom.